Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Em Dragon Ball com o Sistema. Capítulo 171. Ei, eu não esperava que todos estivessem em tão mau estado. Parece que os oponentes dessa vez são realmente formidáveis. Vados disse calmamente, seu olhar caindo sobre os gravemente feridos GT Goku e GT Vegeta. Ela conhecia bem a força de Goku e Vegeta. Em sua linha do tempo, o nível de poder atual deles os tornaria os principais candidatos para o papel de Deus da Destruição. No entanto, mesmo com sua força, eles pareciam maltratados e exaustos. Era uma prova de quão avassaladores eram seus inimigos. Sem a intervenção de Goten, estava claro que hoje poderia significar um desastre para todos eles. Vados, Goten já está pronto? Quanto tempo até que ele possa nos ajudar? GT Goku perguntou urgentemente. Como Vados era o anjo de Goten, ela o supervisionava durante seu treinamento isolado. Se alguém sabia o quão longe Goten havia progredido, seria ela. Não tenho certeza, respondeu Vados com um tom sério. O treinamento do Lord Goten pode acabar logo ou ainda pode levar muito tempo. De qualquer forma, você não deve depositar todas as suas esperanças nele para esta batalha. A incerteza de Vados deixou o GT Goku sombrio, mas a verdade era inegável. Nos últimos meses, Goten estava meditando, sem mostrar nenhum progresso físico. Mesmo quando Vados perguntou, ele nunca deu a ela uma resposta direta sobre seu treinamento. Droga! GT Vegeta rosnou em frustração. Aquele Goten. Por que ele ainda não apareceu? A Terra está à beira da destruição, e se essa luta continuar, todos nós estaremos mortos. Ele vai apenas sentar e assistir enquanto somos eliminados? A raiva de GT Vegeta era justificada. Seus inimigos eram absurdamente poderosos, muito além do que eles podiam lidar. Mesmo depois de se fundirem em Super Saiyajin 4 Gogeta, eles mal conseguiram derrotar um oponente, e esse esforço os esgotou completamente. O inimigo mais perigoso, Zebros, ainda estava de pé, e seu poder parecia ainda maior do que antes. GT Vegeta duvidava que eles pudessem derrotar Zebros, mesmo com outra fusão, supondo que eles tivessem a chance de se fundir. Agora, tanto ele quanto GT Goku estavam gravemente feridos e ficando sem opções. Vocês dois não precisam ficar tão desesperados, Vados disse calmamente. Foi só um palpite meu. Por enquanto, deixe-me curar seus ferimentos. Enquanto suas palavras caíam, Vados acenou levemente seu cajado. Em um instante, uma energia verde envolveu GT Goku e GT Vegeta, afundando em seus corpos. A energia de cura curou suas feridas e restaurou sua resistência ao seu pico. O quê? Você consegue fazer isso? GT Vegeta exclamou surpreso. Sentindo sua força retornar completamente e seus ferimentos desaparecerem, GT Vegeta encarou Vados em descrença. Ele nunca tinha visto suas habilidades em ação antes e agora, estava claro que este anjo era muito mais do que um vaso bonito, como ele havia pensado uma vez. Mesmo os esforços combinados de Dendê e Kibito Kai não conseguiram curar a tensão energética avassaladora do Super Saiyajin 4. No entanto, Vados restaurou completamente ele e GT Goku com um simples aceno de seu cajado. Foi uma realização humilhante para GT Vegeta. Isso é incrível, Vegeta. GT Goku disse, sua excitação clara. Não podemos nos fundir novamente agora, mas com nossa força de volta ao máximo, ainda podemos lutar. Ambos os Saiyajins sentiram seu espírito de luta reacender. Ah! Com um grito, ambos instantaneamente se transformaram em Super Saiyajin 4 mais uma vez. Sem hesitar, eles avançaram em direção a Bros. Embora soubessem que não poderiam derrotá-lo com seu poder atual, eles estavam confiantes de que a força combinada de dois Super Saiyajins 4 poderia segurá-lo por um tempo. Agora, o resultado da batalha dependia de quando Goten emergeria. Eles entenderam muito bem, a chave para a vitória não eram eles, era Goten. Após curar GT Goku e GT Vegeta, Vados voltou sua atenção para Marcos. De todos os lutadores, Marcos exalava uma aura ameaçadora diferente de qualquer outra. Era uma energia demoníaca tão vil que apenas as entidades mais sinistras poderiam possuí-la. Essa aura diferenciava Marcos dos outros. Estava claro para Vados que ele era o cérebro por trás desse caos. Quanto ao seu objetivo final, ela só podia especular. Enquanto isso, dentro de uma sala de treinamento isolada na vila, Goten permanecia sentado de pernas cruzadas, cercado por uma aura brilhante. Seus olhos estavam bem fechados, e seu foco estava inabalável, como se o caos que se desenrolava na Terra não tivesse conexão com ele. Em seu estado meditativo, Goten sentiu uma calma inigualável. Nada no mundo poderia perturbar seu foco. A aura ao redor dele ficou mais brilhante e mais intensa. Energia divina começou a irradiar de seu corpo, ficando mais forte a cada momento que passava. De repente, os olhos de Goten se abriram. Suas pupilas tinham desaparecido, substituídas por olhos que pareciam conter as estrelas do universo inteiro. Sucesso! Sucesso! Goten gritou, sua voz tremendo de excitação. Naquele momento, ele havia alcançado um avanço. Após 4 meses de treinamento rigoroso, Goten havia fundido perfeitamente o poder da energia de destruição avançada, energia angelical e a força do lendário Saiyajin em um. Essa combinação não apenas o tornou mais forte ou lhe deu novas técnicas, mas também deu origem a um novo e maior poder de leis. Goten não podia dizer com certeza se esse novo poder poderia rivalizar com a habilidade de Zeno de apagar, mas o que ele sabia era que esse poder superava em muito as leis da destruição. A lacuna entre os dois era uma diferença de dimensões.
Vamos ver quem são esses inimigos, disse Goten com um sorriso irônico, levantando-se lentamente. Eu posso sentir uma aura poderosa e maligna. Talvez ela sirva como alimento para minhas leis. Com isso, o corpo de Goten desapareceu como um fantasma. Capítulo 172. O campo de batalha estava um caos completo. GT Goku e GT Vegeta ficaram gravemente feridos mais uma vez. Apesar de seus melhores esforços como Super Saiyajin 4S, eles não eram páreo para Brawls. Surpreendentemente, Brawls estava se segurando durante toda a luta, permanecendo em sua forma Super Saiyajin 2 sem aumentar ainda mais seu poder. Mesmo nesse nível, ele os havia dominado sem esforço. Kuririn e Gohan também sofreram ferimentos graves nas mãos de Marcos. Vados curou ambos imediatamente, restaurando sua resistência, mas suas expressões permaneceram sombrias. Droga, esse cara é muito forte. Não temos chance contra ele, disse Kuririn, seu tom sério. Parece que ele está apenas brincando conosco, acrescentou Gohan, com frustração evidente em sua voz. Enquanto isso, Trunks, que inicialmente tinha vantagem, agora estava sendo completamente dominado por Zamasu. Com seu corpo imortal, Zamasu ficava mais forte cada vez que era ferido, usando o processo de cura como alimento. Embora a imortalidade de Zamasu não fosse absoluta, a energia de destruição poderia apagá-lo, Trunks não tinha o poder de explorar essa fraqueza. Toda vez que Zamasu era seriamente ferido, isso se tornava o alimento para ele se tornar mais forte. Com o tempo, a maré da batalha deles mudou, e Trunks agora se encontrava em desvantagem. Goku e Bardock, enquanto isso, continuaram sua batalha. Estava claro que Bardock não estava lutando seriamente. Do começo ao fim, ele parecia mais interessado em observar o quanto seu filho havia crescido do que em ir com tudo. Em outro lugar, Vegeta estava lutando contra Raditz. Mesmo com todo o poder do Super Saiyajin azul, Vegeta não era páreo para ele. Raditz facilmente levou a melhor. Em outra parte do campo de batalha, Brawls manteve uma vantagem dominante sobre o Saiyajin Comber. Em meio a todo esse caos, Vados tinha acabado de curar Kuririn e Gohan. Mas mesmo com os ferimentos curados, ambos pareciam ansiosos. Kuririn, talvez devêssemos nos fundir, Gohan sugeriu. Mesmo que não consigamos derrotá-lo após a fusão, podemos ser fortes o suficiente para mudar o rumo da batalha. No mínimo, podemos derrotá-lo. Kuririn assentiu em concordância. Você está certo, Gohan. Vale a pena tentar. Mas se nos fundirmos, como nos chamaremos? Kuririnha. Ele brincou, tentando aliviar o clima. Gohan não se incomodou com o nome. Não me importa como somos chamados. Se isso significa proteger a Terra, eu me fundiria permanentemente se fosse preciso. Este é o nosso lar, ninguém tem permissão para destruí-lo. Tudo bem, vamos lá. Kuririn disse com determinação na voz. Os dois se posicionaram para a fusão, ficando um de cada lado do outro. Embora ainda não tivessem dominado a técnica fusão, esperavam conseguir. Assim que se preparavam para começar, uma rajada repentina de vento passou por eles. O ar tremeu quando uma figura apareceu entre eles. Era Goten. Senhor Goten. Goten. É o Goten. Ele finalmente chegou. A visão de Goten encheu todos de excitação e alívio. Eles estavam esperando ansiosamente sua chegada durante toda a batalha. Kuririn e Gohan, desculpem-me por ter demorado tanto para chegar, Goten disse calmamente. Deixem o resto comigo. Seu olhar mudou para Marcos. Este era o oponente que ele vinha monitorando de perto durante todo o seu treinamento. A aura escura e malévola que irradiava de Marcos era diferente de qualquer outra coisa no campo de batalha. Goten podia sentir a energia do mal puro, um sinal claro de que Marcos era um membro da raça demoníaca e o cérebro por trás de todo esse conflito. Marcos, no entanto, não demonstrou medo. Em vez disso, um sorriso sinistro se espalhou por seu rosto enquanto seus olhos se enchiam de ganância. Do corpo de Goten, Marcos podia sentir um poder inimaginável, um ki divino diferente de tudo que ele já havia encontrado antes. Se ele pudesse absorver esse poder, ele sem dúvida se tornaria o deus-demônio mais poderoso que existe. Nem mesmo seu pai teria chance contra ele. Ao mesmo tempo, Raditz, tendo acabado de derrotar Vegeta, congelou quando viu Goten. Suas pupilas encolheram quando ele sentiu o ki divino irradiando de Goten. Essa aura é o ki do Mestre Merno. Raditz murmurou para si mesmo. Raditz nunca poderia esquecer aquela energia divina. Há muito tempo, seu mestre, Anjo Merno, o havia treinado para ser seu sucessor. Mas apesar de superar o poder de um deus da destruição, Raditz nunca foi capaz de atingir o nível de Merno. Alimentado por suas ambições de derrubar Zeno e o grande sacerdote, o desafio de Merno levou à destruição do 13º universo. No rescaldo, Raditz foi deixado como o único sobrevivente, apenas para ser revivido recentemente sob circunstâncias misteriosas. Agora, ao ver Goten, Raditz começou a juntar tudo. Poderia ser. Goten é aquele que o mestre Merno escolheu? Aquele destinado a desafiar Zeno e o grande sacerdote? Aquele que libertará os mortais da opressão dos deuses? Raditz pensou, sua mente acelerada. Com uma nova compreensão, Raditz se aproximou lentamente de Goten. Por favor, me diga, como está meu mestre, Anjo Merno? Raditz perguntou, sua voz tremendo. Eu posso sentir o ki dele dentro de você. A expressão de Goten permaneceu calma enquanto ele respondia, Raditz, como vocês ousam vir à Terra com esses vilões vis e trazer destruição? Vocês estão caminhando direto para sua própria ruína. Mas antes desta batalha, Merno me pediu para não te matar se algum dia nos cruzássemos.
Seja grato, sua vida foi comprada ao custo de todos os poderes e habilidades de anjo dele. Marcus observou a troca com interesse, seu foco ainda fixo no imenso poder divino de Goten. No mundo de Super Dragon Ball Heroes, Hearts era um antagonista com ambições elevadas. Ele havia buscado libertar os mortais da opressão dos deuses, mas seus métodos e ideais o tornaram uma figura antagonista. Agora, diante de Goten, suas ambições e erros passados pareciam pesar muito sobre ele. Enquanto Goten se preparava para enfrentar Marcus e Hearts, o rumo da batalha estava prestes a mudar drasticamente. Capítulo 173. Tudo o que ele sempre quis foi que aqueles deuses parassem de se ver como seres superiores, tratando mortais e outras criaturas como formigas. Quando eles queriam apagar alguém, eles o fariam à vontade, sem hesitação ou responsabilidade. Hearts provavelmente sabia lá no fundo que derrotar Zeno e o grande sacerdote estava além de suas forças. Talvez, porém, não fosse sobre atingir esse objetivo, era sobre persegui-lo. Mesmo que o objetivo fosse difícil, ele estava constantemente avançando em direção a ele. Na verdade, quando Hearts revelou seu objetivo, foi bastante admirável. Da perspectiva do povo da Terra, ou mesmo de todos os mortais do universo, suas intenções mereciam algum respeito. Meu mestre, já se sacrificou. Ele deu sua vida por suas firmes convicções e por todos os mortais. Acho que ele deve ter ficado feliz no momento em que fez esse sacrifício. Embora Hearts sentisse imensa tristeza, ele sabia no fundo do coração que Merno devia estar sorrindo enquanto morria. Afinal, Merno finalmente havia encontrado um mortal mais forte que ele. Talvez a pessoa diante de Hearts agora fosse o herói destinado a mudar o destino de todos os mortais. Naquele momento, Hearts desistiu de todos os pensamentos de lutar. Ele caminhou até atrás de Goten, seus olhos cheios de respeito e admiração. A presença de Goten sozinha parecia deter as batalhas que aconteciam ao redor deles. Até Marcus tinha o olhar fixo em Goten. Ele podia sentir que essa pessoa era o ser mais poderoso do planeta. O corpo de Goten irradiava uma força insondável, uma combinação de poder mortal e divino. Marcus só conseguia imaginar o quanto sua própria força aumentaria se ele pudesse absorver tal força. Passo a passo, Marcus se aproximou de Goten. Quem é você? Goten perguntou, seu tom frio e arrogante. Diga-me por que você veio para a Terra. Talvez se você fizer isso, eu deixe um corpo inteiro para você. Para Goten, Marcus era uma ameaça menor, um incômodo que poderia ser apagado sem muito esforço. Sua chegada à Terra para lançar um ataque já havia selado seu destino. Os mortais são tão arrogantes agora? Marcus zombou. Devo admitir, é surpreendente ver um mortal como você possuir tanto poder. Mas você realmente acha que pode me derrotar com isso? Ele fez uma pausa, um sorriso frio se espalhando por seu rosto. Eu lhe darei uma chance. Renda-se a mim, e me forneça toda sua energia. Se fizer isso, eu posso poupar sua vida. Marcus via Goten como uma fonte de energia massiva, uma fornalha de poder. Se ele pudesse absorver a energia de Goten, ele estava confiante de que alcançaria um nível de força inteiramente novo. Talvez, apenas talvez, ele finalmente seria capaz de se comparar ao pai. Neste ponto, Hearts falou por trás de Goten. Lord Goten, seu nome é Marcus. Não sei muito sobre ele, mas sei que ele é do reino do demônio sombrio e incrivelmente poderoso. Com base no meu julgamento, até mesmo o mestre Merno pode não ter sido capaz de derrotá-lo. Hearts havia decidido depositar toda sua fé em Goten, acreditando na escolha de Merno. Afinal, seus objetivos estavam alinhados. É só isso? Goten sorriu. Se a força de Marcus estivesse realmente no nível de Merno, então ele não passava de um inseto aos olhos de Goten. Goten já havia dominado o poder das novas leis. Mesmo que o próprio grande sacerdote aparecesse agora, Goten o enfrentaria sem medo. Um demônio com força de nível de anjo não era mais uma ameaça para ele. Isso. Hearts murmurou de olhos arregalados enquanto observava a confiança de Goten. Ele não esperava que Goten permanecesse tão calmo, mesmo diante de Marcus, cuja força rivalizava com a de um anjo. Hearts conhecia o poder de Marcus em primeira mão. O demônio não era apenas imensamente forte, mas também possuía uma habilidade maligna sinistra, quase incontrolável, com a qual era muito difícil lidar. Parece que Zamazu estava certo, Marcus disse com um sorriso malicioso. Os mortais são sempre tão tolos, cegos às suas próprias limitações. Se você escolheu a morte, então que assim seja. Eu concederei seu desejo. Com isso, o corpo de Marcus desapareceu em um instante. Ou pelo menos, foi o que pareceu, até que ele congelou no ar. Aconteceu de repente como se uma força invisível o tivesse imobilizado completamente. O quê? O que é isso? Marcus gaguejou, pânico tomando conta de sua expressão. Meu corpo, não consigo me mover. O que está acontecendo? Isso não pode ser real. Pela primeira vez na vida, Marcus se sentiu completamente impotente. Não importava o quanto ele lutasse ou amplificasse sua força, ele não conseguia se libertar. Seu corpo permaneceu congelado, como se estivesse preso por uma força muito maior do que qualquer coisa que ele já tivesse encontrado. Para piorar a situação, toda a sua magia e habilidades sobrenaturais se tornaram inúteis. Hearts assistiu em silêncio atordoado. Gohan e Kuririn, que estavam lutando contra Marcus antes, ficaram em choque. Tendo experimentado a força de Marcus em primeira mão, eles não conseguiam acreditar no que estavam vendo. Goten nem sequer levantou um dedo, mas Marcus estava completamente imobilizado. Estava claro que o poder de Goten havia atingido um nível inteiramente novo após sua recente reclusão.
Agora, disse Goten calmamente com a voz afiada como aço, conte-me tudo, sua identidade e seu propósito de vir à Terra. É claro, ele acrescentou, você também pode escolher morrer. Com nada mais do que um pensamento, Goten selou o corpo e o poder de Marcus completamente. No entanto, algo sobre Marcus despertou sua curiosidade. Havia algo familiar dentro do corpo de Marcus, uma presença que lembrou Goten de Super Shenron. Poderia ser que esse demônio parado diante dele estivesse conectado ao Super Shenron? Ou talvez ao deus dragão Zalama, o criador do Super Shenron. Essa revelação deixou Goten ainda mais determinado a descobrir as verdadeiras intenções de Marcus. Capítulo 174. Mortal ignorante, você realmente acha que pode me matar? Nem mesmo o anjo ao seu lado tem a habilidade de me matar, muito menos um mero mortal como você. Mesmo que você possua o poder de um deus dentro do seu corpo, eu ainda não te levo a sério. E mesmo que você realmente tenha a habilidade de me matar, você entende as consequências? Seu planeta, seu universo inteiro, sofrerá uma catástrofe por causa de sua decisão tola. Marcus continuou tão arrogante como sempre, totalmente convencido de que o mortal diante dele não tinha chance de matá-lo. Mesmo que por algum milagre, esse mortal tivesse a habilidade de acabar com sua vida, o custo seria insuportável. As consequências seriam devastadoras. Esse universo, essa dimensão inteira, seria destruída por causa de uma ação imprudente. Esse dia chegaria em breve. Vendo a arrogância esmagadora de Marcus, Kuririn e os outros cerraram os punhos com força. Mesmo agora amarrado tão firmemente que não conseguia se mover, ele ainda se portava com um ar de superioridade. Eles não conseguiam entender de onde ele tirava tanta confiança para ser tão arrogante na frente de Goten. Nem mesmo o grande sacerdote e Zeno conseguiram ferir Goten, então como esse suposto demônio poderia ser uma exceção? Goten, ouvindo as palavras de Marcus, franziu a testa levemente. Então, um sorriso brincalhão apareceu em seu rosto. Você chegou a esse ponto e ainda assim, não sei de onde você tira tanta confiança, disse Goten. Para mim, matar alguém como você é mais fácil do que esmagar uma formiga. Quanto ao chamado poder por trás de você, eu não me importo nem um pouco. Porque se eles ousarem invadir este universo e causar problemas, eu vou enterrá-los todos aqui. Goten falou com seriedade inabalável. Ele não temia mais o grande sacerdote ou Zeno. Após compreender o poder das novas leis, ele estava confiante de que poderia enfrentá-las. No momento em que sua voz caiu, Goten de repente apertou sua mão direita. Em um instante, o corpo de Marcus começou a se comprimir. Rachadura! Rachadura! O som assustador de ossos quebrando ecoou. Conforme Goten aplicava mais força, o corpo de Marcus se contorcia em uma forma não natural. Veias salientes se espalhavam por seu corpo, suas feições faciais se contorciam em agonia, e novas rachaduras vermelhas se formavam em seus olhos. Claramente, ele estava com uma dor excruciante. Droga! Maldito mortal! Me solte! Marcus rugiu em agonia. Você ao menos entende o que vai acontecer se você me matar? Esta linha do tempo, esta sua dimensão, será completamente destruída. A dor lancinante e a sombra da morte pairando sobre ele destruíram a arrogância de Marcus. O pânico substituiu seu antigo orgulho. Ele nunca esperou que esse mortal realmente ousaria matá-lo. Você não disse que eu não ousaria te matar? Goten zombou. Então observe-me. Eu não vou apenas te matar. Vou garantir que você sofra antes de morrer. Sinta cada grama de dor. Experimente algo muito pior do que o próprio inferno. Um brilho sanguinário brilhou nos olhos de Goten. Ele não temia nem o grande sacerdote nem Zeno. Um mero demônio como Marcus. Ele não era nada. Mesmo que tivesse o apoio de uma Kaioshin, isso não significava nada. Para Goten, eles eram apenas palhaços insignificantes. Não importa o quão fortes eles alegassem ser, eles nunca poderiam superar o grande sacerdote ou Zeno. E se eles ousassem pisar nesta dimensão, ele garantiria que eles fossem enterrados aqui. Seu bastardo, me solte agora. A voz de Marcus tremia de medo. Meu pai é o deus dragão Zalama. Se você ousar me matar, ele fará você pagar o preço. Sua linha do tempo inteira será apagada. Pela primeira vez, Marcus revelou a figura poderosa que o apoiava. Deus dragão Zalama. O próprio ser que ele se referia como seu pai. Claro, ele não era realmente o filho biológico de Zalama. Ele era um demônio criado pelo deus dragão Zalama através de poderes misteriosos, assim como a Super Dragon Balls. Deus dragão Zalama? Goten levantou uma sobrancelha. Então, sua origem é bem forte, hein? Você tem um pai tão poderoso? Mas você realmente acha que isso vai te salvar? Sinto muito dizer isso, mas ninguém pode salvá-lo hoje. Ao ouvir Marcus afirmar que Zalama era seu pai, Goten ficou um pouco surpreso. Afinal, Zalama era uma figura lendária. Ele havia sido mencionado em Dragon Ball Super, mas nunca apareceu de fato. Alguns até mesmo rumores de que ele era o antigo grande sacerdote. Foi dito que por causa de sua ambição de usurpar a posição de Zeno, ele foi completamente selado. Um ser que foi selado por Zeno e pelo grande sacerdote? Para ser honesto, Goten não se importou nem um pouco. Agora continue a sentir a lenta agonia da morte. Com isso, Goten cerrou o punho com mais força. Rachadura! 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 O som dos ossos de Marcus quebrando ficou mais alto. Seu corpo estava completamente torcido e deformado. Se não fosse pelo poder misterioso que o restringia, Marcus poderia ter se regenerado de uma única célula restante. Mas agora, cada uma de suas habilidades estava selada. Ele não conseguia se curar. Ele não conseguia escapar.
Tudo o que ele podia fazer era sentir dor e esperar pelo seu fim. Estrondo. Por 2 minutos inteiros, a dor continuou. Finalmente, o corpo de Marcos explodiu sob a pressão intensa. Ele se desintegrou em uma nuvem de névoa negra, então desapareceu sem deixar vestígios. Até mesmo sua aura havia desaparecido completamente. No momento em que Marcos foi morto, tudo ficou em silêncio. A expressão de Zamazu se contorceu em puro terror. Marcos era muito mais forte do que ele. Para ser franco, Marcos poderia tê-lo apagado em um instante. No entanto, esse ser chamado de invencível havia sido esmagado tão facilmente pelo mortal parado diante deles. Realmente era mais fácil do que esmagar uma formiga. Até o maligno Saiyajin Comber, que ainda estava sendo suprimido por Brawls, parecia horrorizado. Sem Marcos, seu lado não tinha chance de virar a maré. Neste momento, Comber sentiu o verdadeiro desespero da impotência. A batalha já havia terminado. Incrível! Isso foi incrível! Aquele garoto! Ele se parece tanto com o Kakaroto. Ele poderia ser filho do Kakaroto? Se for esse o caso, então esse garoto é poderoso demais. Bardock parou de lutar com Goku. Ele se virou para olhar para Goten, seus olhos cheios de choque e descrença. O rosto desse garoto era quase idêntico ao dele e de Goku. Esse era realmente o filho de Goku? Capítulo 175. Ei! Como esperado de Goten. Ele realmente derrotou o cara mais poderoso sem nem suar. Não consigo nem imaginar o quão forte ele se tornou. Goku e Vegeta assistiram em choque enquanto Goten derrotava Marcos sem esforço. Seus rostos mostravam uma mistura de espanto e desamparo. Se Marcos fosse o oponente deles, mesmo a fusão não teria garantido a vitória. Mas contra Goten ele não era nada, um mero inseto esmagado com facilidade. Neste momento, Hearts havia se rendido completamente, e Bardock também havia parado de lutar. Ele sabia que continuar a batalha só levaria à sua própria morte. Mais importante, sua luta anterior com Kakaroto foi apenas um teste para avaliar a força de seu filho mais novo. Quanto ao malvado Saiyajin Comber, ele estava sendo completamente dominado por Brawls. Se a batalha continuasse, não havia dúvidas de que ele estaria acabado. A força de Comber era formidável, mas o rápido crescimento e melhora de Brawls estavam em um nível totalmente diferente. Através de anos de treinamento, Brawls aprendeu a controlar seu poder muito melhor do que antes. Agora, restava apenas um outro oponente, Z-Brawls. Ao contrário de Comber, ele não parecia entender a seriedade da situação. Em vez disso, ele ficou ali, sorrindo para Goku, seu ódio por ele queimando mais forte do que nunca. Kakaroto. Z-Brawls rosnou, mas desta vez seu olhar se voltou para Goten. Ele instintivamente reconheceu que entre todos esses guerreiros, Goten era o mais forte. Aquele que mais se parecia com Goku. Se ele pudesse derrotar Goten, então Goku, Vegeta e os outros não teriam chance. Mesmo se eles se fundissem, eles nunca seriam capazes de igualar seu poder. Com um rugido, o corpo de Z-Brawls brilhou enquanto ele avançava direto em direção a Goten. Suas intenções eram claras como cristal. Derrotar o garoto e depois massacrar o resto. Cuidado, Goten! GT Goku gritou em aviso enquanto Z-Brawls atacava. Ele sabia em primeira mão que a força de Z-Brawls não era algo a ser subestimado. Mesmo se eles se fundissem em Super Saiyajin 4 Gogeta, eles ainda poderiam ter dificuldades contra esse Brawls maligno. Mas o aviso de Goku foi desnecessário. Assim que Z-Brawls estava prestes a alcançar Goten, bang, bang, bang. Uma série de impactos abafados ecoou pelo campo de batalha. No momento seguinte, Z-Brawls foi arremessado para trás, seu corpo colidindo com o chão. Seu peito tinha várias marcas profundas de punhos, e sangue escorria dos cantos de sua boca. Mas ninguém viu o que aconteceu. Nem mesmo Vados. Ninguém conseguiu pegar os movimentos de Goten. Eles só sabiam de uma coisa, Goten tinha atacado. E ele fez isso com tanta velocidade que nem mesmo seres divinos conseguiram acompanhar seus movimentos. Um silêncio assustador encheu o ar enquanto todos processavam o que tinham acabado de testemunhar. A diferença de poder entre eles e Goten era incompreensível. Apesar dos ferimentos, Z-Brawls sorriu. Rugido. Ele soltou um uivo furioso, seu corpo inteiro tremendo de raiva. Então, cerrando os punhos com força, ele liberou uma aura aterrorizante que crepitava com energia violenta. Num instante, Z-Brawls se transformou. Super Saiyajin 4 quebrando limites. Todo seu corpo foi envolvido por um relâmpago rosa-púrpura, cada arco surgindo com um poder inimaginável. Aquele é Super Saiyajin 4? Mas por que o cabelo dele é rosa-púrpura? A transformação dele é completamente diferente da nossa. E a energia que vem dele está muito além do que podemos alcançar. GT Goku e GT Vegeta olharam para Z-Brawls incrédulos. Ele era um Super Saiyajin 4, assim como eles, mas a diferença de poder era avassaladora, até mesmo suas aparências não eram as mesmas. Seria esse o verdadeiro poder do lendário Super Saiyajin? Isso é inesperado, comentou Goten, surpreso com a transformação de Z-Brawls. Alcançar a forma Super Saiyajin 4 quebrador de limites não foi fácil. Quando Goten estava preso no Reino do Vazio, foi necessária uma fusão perfeita de Super Saiyajin 4 e Ki Divino para que ele desbloqueasse esse poder. Mas Z-Brawls conseguiu isso sozinho. Uma risada profunda e gutural saiu da garganta de Z-Brawls. Seus lábios se curvaram em um sorriso feroz. Era como se ele já tivesse declarado o fim da batalha. Não importa o quão poderoso esse sósia de Goku fosse, ele, Brawls, esmagaria todos eles. Esse cara é um monstro completo. As expressões de GT Goku e GT Vegeta ficaram sombrias.
Sem Goten, eles já teriam sido todos eliminados. Eles nunca imaginaram que a distância entre eles e Zebrows poderia ser tão grande. Naquele momento, Bros Maligno avançou mais uma vez. Goten, no entanto, permaneceu completamente calmo. Então, num instante, seu cabelo preto ficou roxo. Energia roxa brilhante com matiz prateado rodou ao redor de seu corpo. Suas sobrancelhas desapareceram, e a crista da sobrancelha ficou mais pronunciada. Instinto supremo perfeito. A fusão perfeita de Ultra Instinto e Ultra Ego. Zebrows havia ultrapassado os limites do Super Saiyajin 4, e sua força era inegável. Mas mesmo para Goten derrotá-lo em seu estado normal teria sido difícil. Rugido. Zebrows soltou um rosnado monstruoso, lançando um soco devastador direto em Goten. Foto. No segundo seguinte, seu punho foi pego sem esforço. O corpo de Zebrows congelou. Não importa quanta força ele aplicasse, ele não conseguia se mover. Goten não vacilou. Este Bros era inegavelmente talentoso, mas ele era muito incontrolável, muito selvagem, muito parecido com o Bros original, um ser infernal. E tais criaturas não podiam ser controladas. Portanto, ele não tinha razão de existir. Vá embora. Um leve sussurro escapou dos lábios de Goten. O corpo de Zebrows começou a se desintegrar. Um flash de luz roxa o consumiu, então ele se foi. Desapareceu no nada. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 176. Então se transformou em uma luz estelar roxa e começou a desaparecer pouco a pouco. Do outro lado, Bros tinha lidado completamente com o malvado Saiyajin Comber. A equipe originalmente consistia de 7 pessoas, mas agora restavam apenas 3. Entre elas, Hearts havia se rendido completamente porque seu objetivo era o mesmo de Goten. Centenas de milhões de anos atrás, ele também foi escolhido por Anjo Merno, tornando sua identidade muito semelhante à de Goten. Já que Goten era a pessoa que Merno escolheu agora, Hearts naturalmente o seguiria incondicionalmente. Quanto a Bardock, ele também não estava muito assustado. Quem estava mais com medo no momento era provavelmente Zamasu fundido. Embora ele não conhecesse Goten, o poder que aquele cara possuía era realmente avassalador. Em apenas uma fração de segundo, Marcos e Bros foram eliminados, indicando que a força de Goten era ultrajante. Parecia que o poder da destruição foi usado agora. Zamasu, que tinha um corpo imortal, descobriu que depois de combinar com Goku Black, o efeito de sua imortalidade era muito mais fraco. O poder de destruição provavelmente destruiria seu corpo imortal. Mais importante, Goten parecia ter uma habilidade mais poderosa do que o poder de destruição. Caso contrário, seria impossível matar alguém tão poderoso quanto Marcos. Neste momento, Zamasu já estava tremendo. O olhar de Goten finalmente se voltou para Zamasu. Embora ele tivesse eliminado completamente o Zamasu fundido na linha do tempo de Trunks do futuro, ele não esperava encontrar esse cara nesta linha do tempo. O que você está fazendo? Você não pode me matar. Eu sou um deus de alto escalão, e é absolutamente impossível para mim ser morto por vocês mortais. Embora Zamasu estivesse tremendo de medo, ele ainda tentou parecer durão. Ele secretamente olhou para o anel do tempo em sua mão. Embora pudesse não ser possível derrotar esses caras na frente dele, se ele usasse o anel do tempo, ele tinha 90% de certeza de que poderia escapar deste lugar. No segundo seguinte, Zamasu de repente usou o anel do tempo para criar um portal espacial na frente de seus olhos. Então seu corpo brilhou e desapareceu na frente de todos. O quê? O cara fugiu. Vendo isso, os olhos de Trunks imediatamente ficaram sérios. Ele sabia melhor do que ninguém que Zamasu era um cara muito cruel. Se ele escapasse hoje, ele não sabia qual linha do tempo seria destruída. Centenas de milhões de vidas seriam mortas até lá. Mas com sua força atual, ele não conseguia parar Zamasu de jeito nenhum. E esse cara também tinha um anel do tempo. Se ele quisesse escapar, talvez ninguém pudesse fazer nada sobre ele. Droga! Se eu soubesse que aquele sujeito desagradável fugiria, deveríamos ter unido forças para nos livrar dele agora mesmo. Vegeta cerrou os punhos com força e disse sem vontade. Por algum motivo, depois de ver Zamasu fugir, ele se sentiu muito irritado. Não se preocupe, ele vai morrer. Sem minha permissão, se ele quiser escapar debaixo do meu nariz, ele ainda não tem as qualificações. Depois de ver os rostos relutantes de Vegeta e Trunks, Goten disse levemente. Embora o uso do Anel do Tempo por Zamasu pudesse de fato deixar a maioria das pessoas indefesas, para Goten, que também tinha 5 Anéis do Tempo, era muito fácil encontrar Zamasu. No segundo depois que ele falou, Goten de repente se moveu em direção ao vazio. Um portal dimensional apareceu na frente dele. Imediatamente depois, o corpo de Zamasu apareceu de repente do portal dimensional. Ele foi agarrado diretamente pelo pescoço por Goten. O quê? Impossível. Eu simplesmente fugi. Zamasu ficou completamente pasmo. Ele pensou que tinha acabado de escapar. Mas por que ele voltou para este lugar novamente? E ele foi entregue diretamente para Goten. Nesse momento, Goku e Vegeta também o encararam. O superpoder que Goten agora possuía parecia estar completamente além da imaginação deles. Zamasu obviamente usou o poder do Anel do Tempo para escapar, mas agora ele foi automaticamente entregue a Goten. Como? Como isso aconteceu? O que diabos você fez, seu bastardo? Zamasu, pego pela garganta do destino, disse intermitentemente. Ele realmente iria morrer aqui hoje? Com seu pequeno truque, você quer escapar na minha frente? Você se acha muito importante, Zamasu. Além disso, um candidato a Supremo cai realmente fantasia sobre erradicar todos os mortais.
Você está muito além da sua cabeça. Agora, simplesmente desapareça deste mundo completamente. O tom de Goten era muito indiferente. Depois de terminar de falar, ele usou diretamente o poder da destruição. No segundo seguinte, o corpo de Zamasu se transformou em luz estelar roxa e então desapareceu aos poucos. Embora ele tivesse um corpo imortal, após a combinação de Zamasu e Goku Black, o efeito da imortalidade havia sido enfraquecido muito. Poder destrutivo comum era o suficiente para destruí-lo completamente. Além do mais, Goten havia dominado o poder destrutivo avançado. Para matar esses caras, não havia necessidade de usar o poder das leis que ele havia acabado de compreender. Todos viram o quão facilmente Zamasu foi destruído. Cada um deles respirou fundo. O poder de Goten havia superado completamente a imaginação deles. Então, o último que sobrou foi o cara com a máscara, penteado e voz que era muito parecido com Goku. Neste momento, o mascarado Bardock também andou em direção a Goku e Goten passo a passo. Ele então olhou para Goku e perguntou: Kakaroto, ele é seu filho? Ah! Goku congelou por um momento. Ele não esperava que esse cara na frente dele soubesse tanto. Poderia ser que esse cara fosse realmente seu eu maligno em outra linha do tempo? Sim, Goten é realmente meu filho. Quem é você? Você é Goku de outra linha do tempo? Goku assentiu seriamente, então olhou para Bardock e perguntou: Não, eu não sou você. Bardock balançou a cabeça. Então ele tirou a máscara. Depois de ver aquele rosto familiar, todos ficaram extremamente surpresos e olharam para Bardock atentamente. Este rosto e penteado eram exatamente os mesmos de Goku. A única diferença era que este rosto era mais maduro, e havia uma cicatriz em forma de cruz na bochecha esquerda. Bardock? Você é o Bardock? No momento em que viram Bardock, os dois Vegetas o reconheceram instantaneamente. Como eram mais velhos que Goku, eles conheceram Bardock quando o planeta Vegeta não estava destruído. Mais importante, quando Bardock estava no planeta Vegeta na época, ele era uma existência semelhante a uma estrela. De um Saiyajin inferior recém-nascido, ele se tornou capaz de ser um Saiyajin além dos lutadores de elite. Seu poder de combate era ainda mais próximo do Rei Vegeta. Esse registro deslumbrante provavelmente era muito claro para todos que conheciam Bardock antes. Há quanto tempo, Príncipe Vegeta? Bardock sorriu levemente e olhou para os dois Vegetas. É inacreditável que você ainda esteja vivo. Os dois Vegetas também ficaram muito surpresos. Frieza matou quase todos os Saiyajins em seu planeta, e Bardock estava no planeta Vegeta naquela época. Logicamente falando, com seu poder de combate de apenas 10.000, era impossível para ele sobreviver à explosão planetária. No entanto, Bardock ignorou Vegeta. Em vez disso, ele caminhou até Goten passo a passo. Então ele disse com grande alívio: Então você é meu neto. É incrível, você pode se tornar tão forte. Capítulo 177. Goten olhou para Bardock na frente dele. Ele admirava esse cara. Ao assistir a versão cinematográfica de Dragon Ball, Bardock foi o único Saiyajin que ousou confrontar Frieza de frente. Embora não tenha terminado bem para ele, ele era mais agressivo do que outros Saiyajins. Em outra versão cinematográfica, ele foi o primeiro a se tornar um Super Saiyajin. Nesse momento, Gohan correu até eles. Ele olhou para o homem que parecia exatamente com seu pai e com algumas dúvidas perguntou: Você é realmente avô? Olhando para esse visual e penteado icônicos, ele não poderia estar errado. Ah, sim. Você também é filho de Kakaroto? Vocês são todos fortes. Bardock assentiu e sorriu. Ele não esperava que Goku, que era reconhecido como um lutador de baixo nível naquela época com apenas 2 poderes de combate, desse à luz filhos tão excelentes. Cada um era mais forte que o outro. Além do mais, Goku também era tão forte. Pelo que parece, o equipamento de teste usado no planeta Vegeta era simplesmente um absurdo. Esse tipo de instrumento de teste só poderia julgar o poder de combate que um Saiyajin possuía quando nascia, mas era impossível julgar o talento que um Saiyajin possuía. Pai. Ambos Goku estavam claramente sob pressão. Eles não pareciam ter muita ideia sobre o nome do pai antes. Especialmente seu pai, que estava ausente há décadas, simplesmente apareceu na frente deles. Por um tempo foi realmente um pouco difícil de aceitar, mas parecia que ele realmente era o pai deles. Droga, isso é uma piada? Bardock não só sobreviveu como também possuía uma força tão grande. E quando ele lutou contra Kakaroto agora, ele obviamente não mostrou sua força real para lutar. Em outras palavras, o poder de combate desse cara já superou o meu? Vegeta olhou para Bardock, claramente muito desconfortável. Muito menos sendo superado por Goku e seu filho Goten. Agora até o pai de Goku superou, o que feriu a autoestima de Vegeta. Tudo bem. Já que esse assunto foi concluído com sucesso, vamos voltar primeiro. No entanto, sinto que não vai demorar muito, e outra pessoa definitivamente aparecerá. Então o que todos têm que fazer agora é melhorar sua força ao máximo possível. Durante a batalha agora, acho que todos também perceberam que a força que vocês têm agora ainda é muito fraca, e não há comparação com os realmente fortes. Goten disse a todos seriamente. Era inegável que tanto o Super Saiyajin 4 quanto o Super Saiyajin Azul eram muito fortes. Eles superaram a maioria dos seres no universo, mas ainda não havia possibilidade de estar no mesmo nível daqueles poderosos. Especialmente Marcos, que foi morto agora. Aquele cara tinha um talento superpoderoso. Foi estimado que mesmo se ele fosse passado para Brawls para manuseio, seria impossível derrotar Marcos. Quanto ao Deus Dragão Zalama que aquele cara mencionou, sua força era definitivamente mais forte.
Então não demoraria muito, e eles podem enfrentar batalhas ainda mais aterrorizantes. A julgar pelo seu poder de luta atual, se Goten fosse contido até então, eles provavelmente seriam completamente mortos. E se eles quisessem resolver esse problema, eles deveriam melhorar sua força o mais rápido possível. Você está certo, Goten. Depois dessa batalha, também percebemos que nossa força ainda está muito atrás. Então, em seguida, devemos treinar seriamente. Goku e os outros concordaram seriamente. Os caras como Bros Maligno, Marcos e Rigor que eles encontraram hoje eram todos incrivelmente fortes. Se eles não se apressassem e treinassem, se continuassem a encontrar oponentes tão fortes na próxima vez, eles provavelmente ficariam tão envergonhados quanto hoje. Era necessário avançar para um nível mais alto o mais rápido possível para lidar com oponentes mais fortes. Após retornar à Corporação Cápsula, todos tiveram uma refeição completa. Essa refeição quase consumiu a renda de uma família comum por dezenas de vidas. Vados, se bem me lembro, vocês anjos, podem criar um espaço diferente que pode ser usado para treinamento, certo? Aquele lugar mágico que é muito adequado para treinamento, e o fluxo de tempo é mais rápido do que na Terra, Goten perguntou a Vados depois de comer. Porque Whis criou esse tipo de espaço quando estava treinando Goku e Vegeta antes. Eles não tinham muito tempo agora. Era necessário usar esse espaço com um fluxo de tempo extremamente rápido para que Goku e os outros pudessem melhorar sua força mais rápido. É verdade, Lord Goten, Vados assentiu sem hesitação. Essa era a habilidade única de anjo. Geralmente, essa habilidade era apenas para deuses da destruição treinarem. Então crie rapidamente tal espaço. Deixe-os melhorar sua força. Goten falou com Vados. Ok. Após acenar com a cabeça, o poder de Vados voou do nada. Então uma sala em forma de pirâmide apareceu na frente de todos. Goten-sama está preparado. Ok. Então todos vão trazer um pouco de comida para resolver o problema, e pode haver um treinamento longo e chato. Neste treinamento, se todos não conseguirem ultrapassar seus limites, eles ficarão presos neste espaço para sempre, disse Goten para a multidão muito sério. No entanto, os Saiyajins tinham um potencial de treinamento superpoderoso. Neste espaço diferente, a melhoria da força definitivamente seria mais rápida, e havia tantos oponentes poderosos. Eles deveriam ser capazes de ultrapassar seus limites mais rápido. Ei, incrível! Desta vez eu definitivamente vou passar para um nível mais alto, Goku disse animadamente. Especialmente agora que havia tantos oponentes poderosos treinando com ele, mesmo no espaço de treinamento, ele nunca se sentiria entediado. Logo todos entraram no espaço de treinamento. Todos. No próximo período de tempo, começaremos a treinar especificamente de acordo com nossas respectivas direções de desenvolvimento. Pai, Vegeta e Trunks, vocês três agora são capazes de se transformar na forma de Super Saiyajin 4. Então, no futuro, desenvolveremos principalmente na direção de Super Saiyajin 5. Acho que há alguém que pode ser útil para vocês. Essa pessoa é o antigo Supremo Kai. Vou encontrá-lo mais tarde para ajudá-los a continuar treinando, disse Goten a GT Goku, GT Vegeta e Trunks. Goten e nós? Outros Goku e Vegeta perguntaram apressadamente. Como eles escolheram a direção do Deus Super Saiyajin, era quase impossível se tornar Super Saiyajin 5. Para vocês, eu pessoalmente os guiarei para treinar Ultra Instinto e Ultra Ego. Whis treinou vocês antes, então vocês devem conseguir dominá-los mais rápido, Goten disse aos dois. Capítulo 178. Após uma tarefa simples, GT Goku, GT Vegeta e Trunks, sob o treinamento do antigo Supremo Kai, começaram a praticar o Super Saiyajin 5. Vendo a força daqueles lutadores malignos dessa vez, o antigo Supremo Kai estava muito disposto a ajudar. Além disso, o antigo Supremo Kai dessa linha do tempo tinha um grande entendimento dos Saiyajins. Ele ajudou a desenvolver o Super Saiyajin 4 de Goku antes. Para o Super Saiyajin 5, ele também tinha algumas opiniões diferentes. Heart tinha seus próprios métodos de treinamento, então não havia preocupação com ele. Bardock também não aprendeu os métodos de treinamento do Super Saiyajin 5 e Ultra Instinto, porque ele sentiu que seu método de treinamento atual era muito bom. Sob seu método de treinamento, em apenas algumas décadas, sua força melhorou muito, e ele também tinha sua própria direção final. Kuririn era apenas um terráqueo comum, embora ele tenha sido transformado em um androide mais tarde. Mas diferente dos Saiyajins, ele não conseguia realizar transformações. Por isso, Kuririn começou a treinar com Hearts. Talvez dessa forma a melhora de Kuririn seria maior. Então vieram Goku, Vegeta e Gohan. Como eles escolheram a rota do Super Saiyajin Deus, foi mais fácil dominar o poder da destruição e o Ultra Instinto perfeito. No passado, Whis os treinou nessa área, então eles poderiam treinar mais rápido. Quanto a Piccolo, o pequeno Trunks e outros, eles se apegaram ao seu próprio treinamento porque sua força ainda era muito fraca. Eles não estavam no nível de Super Saiyajin 4 ou Super Saiyajin Azul. Então, apenas algum treinamento básico poderia ser feito, e em batalhas reais, poucos deles eram úteis. O único mais forte, só poderia se juntar ao treinamento de Kuririn e Hearts no final. Se ele treinasse com GT Gohan e outros, a melhora seria muito fraca. Após a negociação final, Vegeta escolheu treinar os poderes destrutivos dos deuses da destruição. Para Gohan e Goku, o Ultra Instinto foi a escolha. Talvez os dois sentissem que seu espírito era relativamente estável, então a chance de sucesso no treinamento do Ultra Instinto deveria ser maior. Quanto ao poder destrutivo do deus da destruição, os dois sentiram que não era adequado para eles.
Talvez fosse por causa de sua personalidade. Em relação aos deuses da destruição, eles sempre tiveram rancor em seus corações. Então o treinamento de Goku e Gohan foi dado a vados. Como o anjo podia compreender o instinto superior aperfeiçoado que também era muito profundo, seu treinamento pode ser mais direcionado do que a explicação de Goten. Quanto a Vegeta e Bros, sob a orientação de Goten, eles começaram a treinar o poder da destruição. Goten sempre quis treinar Bros para ser o deus da destruição desta linha do tempo. Por causa de seu talento e força, ele era totalmente capaz de assumir esta posição. Dessa forma, todos perceberam claramente o objetivo que queriam perseguir. Então, ao treinar, eles também redobraram seus esforços. O tempo passou dia após dia. Em um piscar de olhos, um mês se passou. E a força de Goten também se tornou mais forte. Por causa do desbloqueio de potencial do Super Shenron e após a fusão de 3 linhagens lendárias de Saiyajins, sua força continuou aumentando dia após dia. Sob seu treinamento, Vegeta e Bros também estavam se tornando cada vez mais eficazes. Vegeta conseguiu se transformar na forma Super Saiyajin azul evoluída e também começou a dominar o poder da destruição. Com seu próprio poder destrutivo, ele podia destruir pedras tão pequenas quanto formigas. O poder que irrompeu ainda era muito poderoso. Só que esse tipo de poder destrutivo ainda estava longe de seu domínio do Ultra Ego. Embora Bros fosse muito talentoso, ele se adaptou à batalha muito rapidamente, e sua força melhorou muito rapidamente. Mas em termos de treinamento da energia da destruição, Vegeta parecia ter o talento. Então, neste momento ele ainda não tinha o poder de destruir, mas sua própria força havia melhorado muito nos últimos meses de treinamento. Indistintamente também havia sinais de um avanço. Do outro lado, Vados ainda estava guiando Goku e Gohan muito pacientemente. Embora o talento de treinamento de ambos fosse muito forte, ainda era muito difícil conseguir uma mente calma. Especialmente Goku, depois de imaginar que havia tantos oponentes poderosos, ele ainda não conseguia acalmar sua excitação. Esse tipo de emoção era extremamente desfavorável para o treinamento do Ultra Instinto. Pelo contrário, Gohan parecia ter um desempenho melhor. Em termos de controle de suas emoções, ele também se saiu um pouco melhor do que Goku. Assim que ambos estavam fechando os olhos, compreendendo o Ultra Instinto de acordo com a orientação de Vados, neste momento, os olhos de Gohan tremeram levemente. No segundo seguinte, linhas prateadas apareceram de repente ao redor de seu corpo. Além disso, as linhas prateadas estavam rapidamente se tornando mais espessas a uma velocidade visível a olho nu. Ao mesmo tempo, um feixe de luz branco prateado subiu ao céu em um instante, e a temperatura de todo o espaço também aumentou repentinamente neste momento. Essa mudança repentina fez com que os outros parassem imediatamente o treinamento e rapidamente voltassem o olhar para o lado de Gohan. O quê? Qual é a situação? Aquele garoto Gohan, parece que algum tipo de mudança misteriosa aconteceu. Tanto o GT Goku quanto o GT Vegeta olharam para Gohan surpresos. Neste momento, eles não conseguiam sentir o Ki de Gohan, mas neste momento, ele não havia se transformado em Super Saiyajin azul. Isso também significava que Gohan parecia ter compreendido a forma do Ultra Instinto. Ok, tão incrível. Não esperava que Gohan compreendesse a forma Ultra Instinto tão rápido. Goku ao lado também ficou bastante surpreso. Os dois começaram a treinar juntos. Inesperadamente, antes que ele compreendesse qualquer coisa, Gohan já havia alcançado essa forma primeiro. Gohan é realmente meu neto. Eu não esperava que ele fosse mais forte que Kakaroto. Ele dominou a habilidade de um deus em apenas 6 meses? Bardock também parecia surpreso, mas também bastante aliviado. Parecia que seus 2 netos eram melhores que o outro. Claro, os 2 netos que estavam brincando de casinha ao lado eram um pouco diferentes comparados a esses dois. Obviamente, eles eram todos a mesma pessoa. Ele realmente não sabia porque a diferença entre eles era tão proeminente. Uau! Eu não esperava que Gohan fosse o primeiro a romper. Eu pensei que fosse Goku. Até Vados ficou bastante surpreso, porque o talento de treinamento e a capacidade de compreensão de Goku pareciam ser um pouco mais fortes do que os de Gohan. Inesperadamente, a primeira pessoa a compreender o Ultra Instinto seria Gohan. Embora não tivesse atingido o estado perfeito, Gohan neste momento poderia usar 6 meses para pisar no limiar do Ultra Instinto. Isso já não era fácil. Até mesmo os 12 deuses da destruição anteriores treinaram por centenas de milhões de anos, mas eles não atingiram esse nível. Por outro lado, Goten não ficou muito surpreso. Em vez disso, ele disse levemente, é esperado. Isso mesmo, a habilidade de Gohan de compreender o Ultra Instinto era de fato esperada. Não precisa ficar tão surpreso, porque Gohan era um pouco diferente dos outros lutadores. 10 palavras poderiam descrever com mais precisão o coração de Gohan. Isto é, mantenha a mente lúcida quando ocioso e permaneça verdadeiro quando ocupado. Esta é a mentalidade mais importante no cultivo do Ultra Instinto. Justo quando todos estavam surpresos, o feixe de luz prateado começou a se dissipar aos poucos. Embora a temperatura ao redor ainda estivesse quente, neste momento, Gohan abriu lentamente os olhos. As pupilas ficaram cinza claras em um instante. Uma aura prateada cercava seu corpo. Era a forma do Ultra Instinto. Enquanto ele compreendesse o Ultra Instinto sinal, ele não estaria longe de dominar o Ultra Instinto, aperfeiçoado. Capítulo 179. Gohan, você é realmente incrível. Nunca pensei que você pudesse dominar o Ultra Instinto em tão pouco tempo. Você é melhor do que o Goku disse alegremente para Gohan.
Sua personalidade era diferente da de Vegeta, e ele não se sentia desconfortável ou chateado só porque alguém o superou. Agora que Gohan podia superá-lo, era algo muito feliz para ele. Este é o Ultra Instinto? Gohan sentiu a forma atual, como se tivesse se misturado levemente a todo o espaço. A percepção de todas as auras e coisas ao redor dele também era mais aguda, mas esta forma persistiu apenas por meio minuto. Gohan imediatamente voltou ao normal. Isso não foi porque ele tomou a iniciativa de voltar ao normal, mas porque o Ultra Instinto, sinal, tinha requisitos muito altos de resistência física e do corpo. Se ele persistisse por muito tempo, isso teria um grande impacto em seu corpo. Sua resistência atual não poderia durar muito tempo. Meio minuto pode ter sido seu limite. É muito bom, Gohan. Embora você tenha apenas compreendido o nível de entrada do Ultra Instinto, contanto que você tenha dominado o nível de entrada, será ainda mais fácil dominar o Ultra Instinto aperfeiçoado. Vados aplaudiu Gohan. Não foi fácil dominar o Ultra Instinto. Entre os 12 deuses da destruição, apenas o deus da destruição Beerus do sétimo universo havia dominado a forma de nível de entrada do Ultra Instinto. Os outros 11 deuses da destruição não conseguiam nem tocar no nível de entrada do Ultra Instinto. Então a habilidade de Gohan de dominar o Ultra Instinto de nível de entrada em apenas alguns meses já era bastante notável. Bem, obrigado, Vados, Gohan disse agradecido. Se não fosse pela excelente orientação de Vados, ele não teria conseguido dominar o Ultra Instinto tão rápido. O que ele precisava fazer em seguida era dominar o nível Ultra Instinto, aperfeiçoado. Somente dessa forma, na próxima vez que ele encontrasse um oponente poderoso, ele seria capaz de lutar. Ok, vamos continuar treinando. Esforce-se para dominar o instinto superior aperfeiçoado nos próximos 6 meses. Quanto a Goku-san, você tem que trabalhar duro, não fique muito para trás pelo seu próprio filho. Vados virou a cabeça e disse a Goku. Ela sabia que o talento de Goku também era muito poderoso. Era só que seu coração não conseguia estar absolutamente em paz o tempo todo, então era difícil dominar o instinto superior. Entendo. Vou trabalhar duro, Goku assentiu seriamente. Embora se sentisse feliz por Gohan, ele ainda se sentia um pouco impaciente sem qualquer avanço em 6 meses. Nos próximos 6 meses, ele definitivamente dominaria o Ultra Instinto. Depois de um momento de surpresa, todos mais uma vez se concentraram no treinamento. O treinamento estava ficando cada vez mais vigoroso. Afinal, Gohan já havia feito um avanço antes do previsto. Cada um deles poderia ser considerado talentoso, então naturalmente eles não queriam ficar para trás. Especialmente para os 2 Vegetas, depois de ver que Gohan foi o primeiro a avançar, eles se sentiram ainda mais infelizes. Dessa forma, os 2 filhos de Goku realmente superaram completamente os 2. Todos estavam treinando duro. O tempo passou dia após dia. Em um piscar de olhos, 2 meses passaram rápido, e dessa vez em um espaço diferente. GT Goku de repente começou a rugir loucamente. Acompanhado por explosões de rugidos, uma aura poderosa jorrou loucamente de seu corpo. A aura dourada de que varreu seu corpo como um dragão selvagem dançando selvagemente. Os olhos de todos foram rapidamente atraídos, e Goku olhou. GT Goku havia se transformado em Super Saiyajin 4 no momento, e o ki em seu corpo ainda estava aumentando. Essa aura incomparavelmente poderosa fez com que muitas pessoas inconscientemente protegessem seus olhos com seus braços. O que está acontecendo? Kakaroto vai ultrapassar seu limite? Esse poder é muito mais forte que o do Super Saiyajin 4. Nesse momento, os rostos dos 2 Vegetas mostraram surpresa e expressões solenes. Primeiro foi o filho de Goku, Gohan, que fez o avanço 2 meses atrás. 2 meses depois foi a vez de Goku. Esse poder excedeu em muito o limite do Super Saiyajin 4. Isso também significava que esse cara já havia ultrapassado seu limite e logo seria capaz de atingir um nível mais alto. Goku, você deve aprender a controlar bem todas as suas emoções. Então, com a transformação das emoções, você melhorará sua força aos poucos, o velho Supremo Kai lembrou GT Goku. Se ele quisesse se transformar com sucesso na forma de Super Saiyajin 5, então ele deveria ter uma boa habilidade para controlar suas emoções. Depois de controlar as emoções, o Super Saiyajin 5 duraria mais. Na verdade, também pode ser dito que os requisitos de treinamento do Super Saiyajin 5 e do Ultra Instinto eram muito semelhantes. Um exigia dominar várias emoções, como alegria, raiva, tristeza e alegria ao mesmo tempo. Mas o Ultra Instinto era o oposto completo, exigindo que os praticantes estivessem completamente calmos ao compreender. Então, esses 2 métodos de cultivo estavam relacionados ao controle das emoções. Ok, tão poderoso. O outro eu também está rompendo? Goku encarou GT Goku do outro lado com olhos ardentes. Essa força poderosa havia excedido em muito a imaginação deles. Embora ainda estivesse na forma de Super Saiyajin 4, era óbvio que ele seria capaz de romper em breve. Como esperado de Goku. Ele finalmente vai chegar ao Super Saiyajin 5? É realmente emocionante. Não sei como seria o Super Saiyajin 5. Kuririn e Piccolo também ficaram extremamente surpresos e curiosos. Depois do Super Saiyajin 4, veio o Super Saiyajin 5. Mas eles nunca tinham visto a transformação do Super Saiyajin 5. GT Goku rugiu loucamente. A aura se espalhou em todas as direções como pitons douradas. A sensação de opressão se tornou mais e mais forte, e todos franziram a testa firmemente. Eles encararam GT Goku com espanto. Com o último rugido, GT Goku finalmente completou seu avanço.
De Super Saiyajin 4, ele mudou para a forma Super Saiyajin 5. Capítulo 180. A aura Ki dourada que cercava o corpo de GT Goku se tornou mais e mais intensa, não mais se assemelhando à aura Ki de jato de antes. Em vez disso, ela se transformou em tiras de pitons douradas, se espalhando em todas as direções. Onde quer que a aura Ki fosse, ela dava às pessoas uma sensação extremamente poderosa de opressão. Neste momento, a aparência de GT Goku também passou por uma grande mudança. Um pouco semelhante ao Super Saiyajin 3, suas sobrancelhas desapareceram, e seu osso da sobrancelha estava bem saliente. O cabelo originalmente preto ficou completamente prateado, e assim como o penteado do Super Saiyajin 3, ele pendia até sua cintura. Suas pupilas ficaram douradas e seus olhos ficaram mais afiados. Ok, que aura poderosa é essa Super Saiyajin 5? É inacreditável. Se eu tivesse esse poder alguns meses atrás, eu teria derrotado facilmente Bros Maligno e Rigor. GT Goku cerrou os punhos, sentindo o poder universal em seu corpo, e disse a si mesmo. Esse poder era ridiculamente forte. Ele pensou que deveria superar Bros Maligno e Rigor naquela época. Droga Kakaroto. Ele realmente anda na minha frente todas as vezes. Até a forma de Super Saiyajin 5, ele alcançou antes de mim. GT Vegeta cerrou os dentes com raiva. Ele olhou para GT Goku na frente dele com inveja e ciúmes. Obviamente, o treinamento deles não era diferente em nada. Mas por que Goku sempre andava na frente? Observando a forma de Super Saiyajin 5, GT Vegeta sentiu sua autoestima ser atingida novamente. Isso é incrível, Goku. É assim que o Super Saiyajin 5 se parece? Isso é incrível, pai. Kuririn, Piccolo e Gohan estavam todos extremamente animados. Depois de ver Goku forçar seus limites mais uma vez, eles não ficaram com ciúmes, mas se sentiram felizes do fundo de seus corações. Quanto mais forte Goku fosse, mais seguros eles estariam no futuro. Se eles encontrassem aqueles oponentes poderosos novamente, eles poderiam lidar facilmente com eles. Ok, Goku, apenas controle suas emoções lentamente. A maior vantagem do Super Saiyajin 5 é que uma vez que você pode controlar suas emoções sozinho, você será capaz de prolongar o tempo de transformação. Após esses 7 ou 8 meses de treinamento, seu controle sobre as emoções se tornou mais e mais perfeito. Enquanto você continuar fazendo isso, você será capaz de atingir a forma Super Saiyajin 5 por um longo tempo no futuro, o velho Supremo Kai explicou pacientemente. Por causa do poder de luta daqueles caras maus que ele viu antes, ele percebeu que se não houvesse caras como Goku para proteger este universo, então este universo estaria em uma situação muito perigosa. Com o poder de seu Supremo Kai sozinho, não havia como proteger este universo. Portanto, depois que a força de Goku e dos Saiyajins foi melhorada, eles também puderam manter a estabilidade deste universo. Ok, vovô Kai, GT Goku assentiu rapidamente. Então a aura se acalmou um pouco. Isso mostrou que seu controle sobre suas emoções havia se tornado mais refinado. Por outro lado, GT Vegeta estava muito bravo. Dessa forma, no espaço de treinamento, o tempo passava dia a dia. 3 anos se passaram num piscar de olhos. Todos também tiveram seus próprios avanços. Até Goten atingiu uma nova forma. Mais importante, seu domínio do poder das leis se tornou mais perfeito. Em 3 anos também foi melhorado e transformado. Agora ele sentia que suas leis não eram mais fracas que as de Zeno. Ao mesmo tempo, ele também dominou outra habilidade mais poderosa. Pode-se dizer que essa habilidade pegou emprestadas as ideias do Deus Dragão Zalama. No filme de animação feito por fãs Anime Wars, o Deus Dragão Zalama podia ignorar completamente o ataque de todos os deuses, incluindo Zeno. Ele havia desenvolvido uma habilidade chamada Sifão Sombrio. Essa habilidade podia absorver o Ki divino do oponente na batalha e então transformá-lo em seu próprio poder. Foi precisamente por causa dessa habilidade poderosa que Zeno ficou impotente na batalha entre Zeno e os deuses demoníacos malignos. A habilidade que Goten desenvolveu nos últimos 3 anos era similar ao Sifão Sombrio de Zalama, mas mais poderosa. Sua habilidade de sifão podia absorver o Ki divino dos deuses, o Ki demoníaco dos deuses demônios e até mesmo o Ki dos mortais. Junto com o poder das leis que ele havia compreendido, ele era quase uma existência invencível. Todos tiveram seus próprios avanços. Goten também deixou o espaço de treinamento com todos. Mesmo se eles treinassem nele e a taxa de fluxo de tempo pudesse de fato ser estendida, os resultados do treinamento eram muito bons. Mas se o treinamento fosse muito longo, teria o efeito oposto. Após saírem do espaço de treinamento, Goku e Vegeta não afrouxaram o treinamento nem um pouco. Embora cada um deles tivesse quebrado seus próprios limites, GT Goku e GT Vegeta haviam alcançado a forma Super Saiyajin 5. Os outros Goku e Gohan também dominaram o instinto superior aperfeiçoado. Quanto a Vegeta, ele havia dominado a forma Ultra Ego aperfeiçoada. Pode-se dizer que a força de todos havia melhorado muito, mas eles não estavam satisfeitos. Ao encontrar aqueles homens absolutamente fortes, eles ainda estavam um tanto impotentes. Se quisessem realmente competir contra aqueles caras, eles deveriam passar por mais treinamento. Mas Goten era diferente deles. Por ter dominado a habilidade Sifão Sombrio e o poder das leis, mesmo que ele encontrasse Zeno e o grande sacerdote agora, ele tinha mais de 60% de certeza de que poderia derrotá-los. Então, por enquanto, não havia necessidade de apertar seu corpo o tempo todo. Por causa da peculiaridade de sua linhagem, sua força seria muito melhorada a cada momento.
Depois de voltar para casa, Goten também acompanhou a grávida Videl o tempo todo. Depois de sair do espaço de treinamento da última vez, ele soube que Videl estava grávida. Então, durante esse tempo, Goten e Xixi também estavam cuidando bem de Videl. O tempo passou dia após dia. 3 anos se passaram num piscar de olhos. Originalmente, Goten pensou que depois de matar Marcos, Zalama viria para vingá-lo. Mas aqueles caras não se moveram. Nem mesmo Zeno e o grande sacerdote encontraram este lugar. Dessa forma, ele estava mais ou menos perdido. Além de seu tempo anterior no espaço de treinamento, não houve batalhas por 6 anos, o que foi um pouco irritante, para ser honesto. No entanto, um dia assim não foi ruim. Na vila da família San em Cidade Oeste, um garoto de 2 anos estava treinando seriamente com um rosto pequeno. Essa criança era San Gozen, o filho de Goten. Foi o nome cafona que Goku inventou. Goten faria como os romanos fazem. Embora tivesse apenas 2 anos de idade, sua força não era mais fraca do que Goku e Vegeta. Por ter herdado os excelentes genes de Goten, San Gozen nasceu com Ultra Instinto Perfeito e Ultra Ego. Ele também herdou a linhagem fundida de Goten. Ele podia facilmente se transformar na forma de Super Saiyajin. Ele só não sabia se esse garoto tinha herdado seu poder de leis e a habilidade Sifão Sombrio.